pessoal, boa noite a todos. Nós estamos começando agora o nosso primeiro Papo com VET ao vivo, né? E nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Debrum, nosso nefrologista aqui da clínica, né? Nós temos uma parceria exclusiva com ele para o atendimento da Grande Porto Alegre, dos pacientes nefrológicos, e hoje nós vamos estar falando justamente sobre a doença renal em função do março amarelo, né? Tudo bem, Alexandre? Um prazer imenso tê-lo aqui. Por favor. Bem, obrigado. Boa noite para todo mundo que está comparecendo aqui para essa nossa conversa aqui. Coisa boa. Então, nós vamos iniciar então com algumas perguntas que nós montamos para lidar justamente com essa questão da doença renal. E eu gostaria de iniciar perguntando o que seria então a doença renal crônica? Como que ela se manifesta? Bom, acho que a doença renal crônica, tá, na verdade, ela é uma condição do rim. Ela não é uma doença propriamente dita. É um conjunto de várias doenças, né, que vão cursar uma diminuição da função renal de forma progressiva e irreversível. Então, ao longo de alguns meses, alguns anos, o rim vai sofrendo, né, por diversos tipos de doenças diferentes, tá, que vão fazendo com que ele diminua a sua função, e aí isso vai culminar com o que a gente chama de doença renal crônica. Certo. E a doença renal crônica, como que nós costumamos fazer o diagnóstico dessa doença renal crônica? Bom, uma coisa extremamente importante na doença renal crônica, tá, é que, como ela tem esse caráter progressivo, silencioso no início, como o rim ele tem uma função de reserva muito grande, tá, ela é muito silenciosa no início, então ela fica alguns meses ou até anos passando despercebida, tá? Então são sinais muito sutis que a gente vai estar percebendo. Então os primeiros são: aumentou a produção urinária, então o animalzinho está fazendo mais xixi do que o normal, está bebendo mais água do que o normal, um vômito esporádico, perda de peso, né? Tem aqueles diazinhos que ele tá piorzinho, aí ele melhora, ou seja, tem um diazinho que ele tá comendo menos, aí outro dia já come um pouquinho melhor. Esses sinais são os sinais mais precoces que a gente costuma ver. Outra característica hoje, né, que a gente tem relacionado com a doença renal crônica é um desenvolvimento muito rápido da doença periodontal. Então todo aquele animal que tem doença periodontal de forma muito rápida, tratei, em menos de um ano já tem que estar tratando de novo. Esse é um paciente que a gente tem que ter um grau de suspeita que ele tem algum comprometimento de função renal, né? Ou isso pode ser a causa da doença renal ou pode ser uma consequência da doença renal. Ok. Isso é muito importante. Certo. E nós conseguimos dividir essa doença renal crônica em tipos? Elas têm classificações? A gente pode, quando a gente fala em doença renal, né? Eu falei que na verdade ela se trata de um conjunto de doenças, né? Existem dezenas de doenças que vão causar a doença renal. Tá? Eu gosto, para uma coisa mais didática, para o tutor entender e muitas vezes para os alunos entenderem, né, que eu gosto de dividir a doença renal crônica em 6 grandes grupos. E dentro desses grupos a gente vai buscar o diagnóstico mais adequado. Então a gente tem as doenças renais crônicas que elas têm origem infecciosas, né? As pielonefrites, as nefropatias de refluxo. A gente tem as glomerulopatias, que são as doenças que são na parte que filtra o sangue, né? Que tem uma característica de perder muita proteína na urina. Então a gente tem as glomerulonefrites, a amiloidoses glomerulares, as doenças túbulo-intersticiais, que são as mais comuns nos felinos, principalmente nos felinos idosos, né? É o tipo de doença mais comum deles, tá? Tem as neoplásicas, que também os gatos vão ser mais acometidos, tá? Eles vão desenvolver mais falência renal por neoplasia. Os cães também são bem acometidos, mas eles não costumam desenvolver falência porque o câncer costuma ser unilateral no caso dos cães. Tem as doenças obstrutivas, tá? Que os gatos também são mais acometidos, e as doenças congênitas. Então, desses grandes 6 grupos, depois a gente vai dentro procurar qual é o diagnóstico mais específico para aquele paciente. Então, a gente já direciona o diagnóstico. Certo. E tu comentasse então na resposta anterior sobre o câncer, né? O câncer no rim, ele é comum? Ele costuma ter relação com essa doença renal crônica? Bom, a gente tem que separar. Quando a gente fala de neoplasia renal, o comportamento do cão e do gato, eles são diferentes. Né? O cão costuma né, serem pacientes que têm neoplasias unilaterais, ou seja, um rinzinho só fica acometido e o rim contralateral ele assume o papel
compensa e o animal, teoricamente, em relação à função renal dele, tem uma vida capillar normal. Ele vai ter diminuição de qualidade de vida por causa do câncer, da dor, de todo o comprometimento que isso pode causar. Já nos gatos, né, o tipo de câncer mais comum nos rins dos gatos, ele é um tumor infiltrativo, né? Ele costuma ser bilateral, então e tem um desenvolvimento mais rápido, então aí eles costumam ter uma diminuição, né, da função renal, um quadro clínico muito mais grave relacionado a uma falência renal. Ok. E essas classificações do câncer nos pacientes, elas também têm diferença por essa mudança de comportamento? Ou ambos costumam ter adenocarcinomas renais? As classificações são semelhantes? Assim, o adenocarcinoma renal ele é muito mais comum no cão. No cão. Tá? O cão ele costuma ter o adenocarcinoma. Tá? E no gato a gente tem o linfoma. O linfoma. Claro que a gente aparece, às vezes aparecem quadros que são completamente fora do esperado, né? O nefroblastoma, né? Uma neoplasia que a gente costuma pegar com muita frequência, os carcinomas de pelve renal, os carcinomas de células de extensão em pelve renal, tá? Mas geralmente no cão a gente tem os carcinomas, na grande maioria das vezes unilaterais, tá? E muitas vezes é um diagnóstico acidental, ou muitas vezes ele vem com histórico de urina com sangue, uma alteração que muitas vezes passa despercebida pelo tutor, e a gente acaba dando um diagnóstico acidental de um tumor, no caso dos cães. Já no gato é um pouco diferente. Por exemplo, geralmente tem um comprometimento bilateral, né? Ele já vem com alterações sistêmicas mais graves. Sim, e o gato tendo muito essa questão do linfoma, né? O gato, a gente comparando o cão com o gato, puxando um pouquinho da minha área da oncologia, né? O cão e o gato, eles têm uma incidência de linfoma muito diferente, né? O linfoma sendo muito mais prevalente em todas as suas apresentações no gato do que no cão, então, né? Mudando um pouquinho de assunto, pensando na predisposição genética da doença renal, né? Ela se apresenta de uma forma grande, temos um grande número de casos com predisposição genética? Quando a gente fala em predisposição genética na doença renal, a gente tem que pensar em duas coisas. Tem as doenças congênitas, tá? E que aí tem muitas doenças congênitas que a gente sabe que tem uma predisposição genética bem conhecida. Um exemplo é o gato persa, que tem a doença renal policística, né, que é uma doença autossômica dominante. Essa mesma doença a gente vê no Bull Terrier também. A gente tem o Shih Tzu, né, o Shih Tzu Lhasa, que eles têm uma predisposição muito grande para ter displasia renal. São doenças de origem genética, tá? Pensando na doença renal crônica já em animais idosos, nos felinos a gente não tem essa predisposição. Tá? Agora, nos cães já foi determinado que existem famílias de cães que eles viam que todo mundo, depois dos seus tantos anos, morre de doença renal. Eles viram que os cães que vêm com a idade de desenvolver a doença renal são animais que têm genes pró-inflamatórios ativados, ou seja, eles vão ter uma predisposição maior. Então, se a gente já tem um histórico, o avô desse cão teve, o pai desse cão teve, esse cão a gente tem que ficar atento, porque no futuro, né, a gente tem que começar a controlar a doença, começar a pesquisar ela de forma precoce, com uma idade um pouquinho mais cedo do que a gente faria, né, na população em geral. Ok. E as questões de predisposição genética em doenças como um todo, elas são muito complicadas devido à genealogia dos animais, né? Diferente dos seres humanos, onde a gente tem, é muito fácil tu montar uma árvore genealógica da pessoa, né? Nos cães, muitas vezes, o animal, a gente não sabe quem foi o pai, como que foram o desenvolvimento de doenças desses parentes diretos do animal, né? Então isso dificulta. A questão alimentar, ela é um fator de surgimento para a doença renal crônica? Isso é um fator bem controverso, sabe? A alimentação sobre o papel da alimentação na incidência da doença renal, tá? Tem um fator, eu acho que é importante, que eu acho que a gente pode abordar isso de uma maneira muito mais incisiva, assim, nos felinos, né? É a origem, de onde veio o gato, né? O gato, o ancestral do gato, ele vinha de um ambiente árido em que ele tirava se hidratava a partir do teor hídrico da presa dele, ou seja, a água que ele conseguia estava naquele passarinho, naquele rato que ele comia lá no Egito Antigo, no Oriente Médio. E aí quando a gente trouxe ele para
para dentro das nossas casas, né, depois de 10 mil anos, aí vem amansando o bicho nos últimos 10 mil anos, tá? A gente não dá o mesmo teor de umidade na alimentação que eles, teoricamente, deveriam ter. 10 mil anos para a evolução de uma espécie não é nada, né? Metabolicamente não conseguiu se adaptar a isso. Então, existem correntes que acreditam que a falta de teor de umidade pode ser uma coisa que favoreça uma desidratação subclínica crônica no paciente, e isso talvez possa ter algum papel, tá? Mas a gente ainda é uma coisa muito especulativa ainda, não se tem nada dizendo assim, que vai fazer isso. O que eu indico, né? Acostume, principalmente o gato, né? Que o gato ele tem aqueles primeiros meses da vida dele, é quando ele vai se acostumar com a textura, com a umidade, com o sabor, com o cheiro da comida, e se tu não acostumar naquelos primeiros meses de vida, ele não vai aceitar isso nunca mais na vida dele. Acostuma desde cedo já, introduz aos poucos uma alimentação umedecida, né? Eu acho que a alimentação umedecida aqui no Brasil, a gente tem muito, a gente interpreta ela como como um prêmio, né? Vou dar um prêmio, vou dar uma latinha para ele. Ela poderia fazer parte da alimentação rotineira dos nossos pacientes, sabe? As alimentações umedecidas, e com certeza a gente teria bastante benefício, né? Tanto na parte das doenças renais, como na saúde, na prevenção de urolitíases, né? Da cistite intersticial, de outras doenças do trato urinário também. Ótimo. E isso é um questionamento muito importante, porque é um senso comum, né, que acontece, de que a alimentação ela está ligada ao problema renal, né? As pessoas tendem a levar para esse lado. Então, essa informação, essa tua resposta é muito importante para a gente ajudar a elucidar tudo isso, né? Que não necessariamente a gente vai ter essa relação. Muito, muito legal. Mudando um pouquinho de assunto, então, a diferença entre a insuficiência renal crônica e a doença renal crônica. Insuficiência renal crônica, ele é um termo antigo. Teoricamente é um termo que já deveria ter saído de uso há mais de 20 anos, porque ele era muito restritivo para aqueles pacientes que já têm uma creatinina aumentada, já estão em crise urêmica. E hoje, como a gente quer trabalhar com diagnóstico precoce, tá? Quanto antes a gente atender esse paciente e reconhecer a doença, eu não quero que a creatina dele já esteja em 5, 10 para eu atender. Eu quero atender ele com a creatina de 1 e saber que ele é doente renal, para eu conseguir tratar e aí dar uma sobrevida para ele extremamente longa. Tá? Então, a gente aboliu o termo insuficiência renal para a gente não restringir os pacientes que não tinham uma disfunção excretora importante. Porque quando a gente fala no rim, o rim ele tem 3 funções primordiais. Uma função excretora, que é a capacidade de eliminar as toxinas, e quando a gente falava em insuficiência, a gente só estava avaliando a função excretora. E hoje a gente sabe que o rim ele tem uma função metabólica importante, que vai controlar o sódio, o cálcio, o fósforo, a pressão, o volume circulante, né? E a gente tem uma função endócrina, que é a produção de eritropoetina, ativação da vitamina D, liberação da renina, que qualquer lesão, qualquer diminuição de função numa dessas 3 já é uma doença renal. Esse paciente já vai precisar tratar. Quando a gente falava em insuficiência, tu restringia a uma das funções. E hoje o termo correto é falar em doença renal crônica, para a gente não restringir esses pacientes. Ótimo. Falando justamente então do diagnóstico precoce, né, uma coisa que eu comento muito com os clientes sobre a prevenção das doenças, e o diagnóstico precoce é a medicina do futuro, né, a gente pensar lá na frente. Falando então do diagnóstico precoce, qual que é a idade que a gente deve iniciar os cuidados e essas avaliações periódicas do rim? Bom, falasse uma idade, talvez ela não sirva para todos os casos, tá? Porque hoje no IRIS, né, tem pacientes lá, eles antes classificavam lá o paciente estágio 1, 2, 3 e 4 doença renal. Hoje eles botaram um 5º grupo, um grupo antes do 1, que é o grupo de risco. Então, se tu tem um paciente que vive numa região endêmica para determinada doença, que pode causar doença renal, esse é um paciente que tu não precisa esperar ele ficar velho para tu começar a pesquisar, porque ele pode começar a manifestar essa doença muito antes, tá? Geralmente para gatos, o que a gente vê?
A partir dos 10, 12 anos de idade, começa a aumentar a incidência de doença renal. Uhum. Tá? Então, a fibrose tubulointersticial, que é a doença senil do gato, a gente vê a partir dessa idade. Mas já temos gatos bem mais jovens que já começaram a manifestar por outras doenças, por exemplo, excesso de cálcio, presença de um cálculo. Então, raças predispostas como o siamês, ragdoll, né, o sagrado birmania, o persa, né, são raças que já justifica a gente começar a avaliar antes. Ótimo. No caso dos cães, 7 anos, uma idade para a gente começar a avaliar a doença renal, para a maioria das raças, sim. Agora já um Shih Tzu, um Cocker, um Lhasa, né, um Spitz alemão, antecipa, porque são raças que têm uma predisposição para algumas doenças congênitas, tá? E alguns que vão desenvolver a doença de uma forma mais precoce. Então justifica a gente antecipar para começar a investigar a possibilidade dessas doenças. Ótimo, ótimo. Então, uma dúvida com relação aos felinos, tá? Quando eles começam a urinar fora dos locais, né, fora das liteiras, das caixas de areia, né, isso pode ser um sintoma da doença renal crônica? Pode, tá? Mas quando a gente pega um gato que começa a urinar em locais inapropriados, a gente sempre tem que pensar em 3 coisas, tá? Ele pode ser um gato macho dominante querendo demarcar o seu território ali. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar. Então o comportamento de micção dele é muito importante. Tá? Ele vai lá, se posiciona, levanta o rabo e solta aquele esguicho. Geralmente é um gato dominante querendo demarcar. Não necessariamente é uma doença. Aqueles animais que vão e fazem xixi várias vezes, pequena quantidade, parecem ter dor nesse momento ou sangue nessa micção, isso é o que a gente chama de polaciúria. Isso é um sinal de infecção ou inflamação da bexiga, que não seria doença renal. Agora, tem aqueles gatos que, por aumentarem muito a produção urinária, começam a desenvolver o que a gente chama de incontinência de urgência. Que ele começa a fazer, ele está apertado, a caixinha dele está lá longe, não tem caixinha para casa, ele não aguenta chegar até lá. E aí ele começa a ver, mas aí o proprietário percebe que, além de ele fazer fora do local, ele acaba fazendo em grande quantidade fora do local, ou aumentou muito a produção urinária. Aí sim a gente pode pensar que isso pode ser um sinal precoce da doença renal. Então nós temos, na verdade, várias... é muito importante o cliente ele ficar atento ao comportamento de micção do paciente, porque diferentes comportamentos podem significar coisas diferentes. Ok. Qual é a prevenção e o tratamento para as doenças renais crônicas? Bom, prevenção, tá? Acho que tem 3 pontos importantes quando a gente fala em prevenção. Manter, na verdade não é prevenção, é manter a saúde renal do paciente. É sempre mantê-lo muito bem hidratado, tá? Então a gente tem todas aquelas... ofereça com maior frequência dieta umedecida, tá? Felinos que às vezes eles não são de beber tanta água, né? Então tem algumas dicas, tipo, põe vários potes de água, não põe pote de água e de comida junto, não põe pote de água num lugar que é muito quente, que tenha sol, potes de boca larga, né? Descubra que tipo de material, né, o pote dele tem que ser, porque o gato tem gato lá que só bebe em cerâmica, tem gato que só bebe em pote de alumínio, ou seja, a gente tem que descobrir isso. São formas, além disso, uso de fontes, água corrente, tá? Então são coisas importantes. Segundo ponto nunca dê uma medicação para o seu pet sem ter a ciência ou o consentimento de um médico veterinário, tá? Muitas vezes a gente vê o proprietário medicando o animal em casa com, meu cão pulou do sofá, ficou mancando, eu fui lá e dei um anti-inflamatório para ele. Aí, primeiro, tu nem sabe se aquela medicação pode ser dada, e segundo, aquele comprimido é para uma pessoa de 70 quilos, aí tu deu para um pincher de 1,9 kg. E acontece, né, com tanta frequência, infelizmente, né? Então isso é uma coisa que acaba predispondo, né? E outra coisa todo procedimento cirúrgico, eletivo ou não, o paciente tem que ser muito bem avaliado antes. Tá? Existe uma correlação muito grande de
de procedimentos anestésicos em pacientes que eles vão desenvolver a falência renal depois de um tempo, tá? Então, são pacientes que eles não foram bem triados antes, não tiveram os cuidados, ou aqueles pacientes que, ele tá tão bem que o anestesista às vezes fica relaxado. Não, todo paciente precisa ter um cuidado, porque naquela hora pode não ter dado problema, mas daqui 1, 2 anos a gente começa a manifestar o quadro, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. O paciente vai entrar para o procedimento, não é emergência, tem que estar rígido, bem controlado, clinicamente bem, para a gente não ter nenhum problema no futuro, né, decorrente disso. A presença de um anestesista, monitoramento transoperatório e pós-operatório, né, muitas vezes com aferição de pressão, né, que eu acho que é um dos fatos muito importantes, né. Tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. Hoje, a gente sempre acreditou na nefrologia, né, veterinária, mas a gente nunca teve a confirmação, e saiu agora no final do ano, né, no último consenso, em que está provado a doença periodontal ela é a principal causa de doença renal crônica em cães e gatos. Então, a prevenção, né, o tratamento profilático, né, ele é extremamente importante. Tanto no paciente, o paciente começa a ter acúmulo de cálculo subgengival, tem que tratar, e se o paciente já tem uma doencinha renal leve, tudo mais, tem um pouquinho de tártaro, não vamos fazer porque já tem... Não, esse paciente aqui realmente precisa. Isso é um fator de risco para a progressão da doença. Então, hoje a gente também tem o tratamento periodontal, manter uma boca saudável no paciente, é uma coisa que também no futuro provavelmente vai manter o rim dele saudável também. Ótimo. Falando numa das bases, né, que também é um senso comum na questão de base de tratamento para doença renal crônica, a fluidoterapia, ela é tratamento? Pois é. Aqui a gente tem duas coisas que a gente precisa falar no tratamento da doença renal, tá? Existe o tratamento renoprotetor e o tratamento sintomático. O tratamento renoprotetor é aquele tratamento realmente que ele é voltado para quê? Para reduzir a progressão da doença renal. Tá? É aquele tratamento que vai preservar a função do teu rim, tá? E ele vai consistir na dieta, no controle do cálcio e fósforo, na redução da perda renal de proteína e no controle da hipertensão. Basicamente isso. Isso é o tratamento renoprotetor. Todos os outros tratamentos são tratamentos sintomáticos, ou seja, são tratamentos que só vão ser indicados se o paciente tiver o sinal clínico. Entre eles, a fluidoterapia. Ou seja, a fluidoterapia só é indicada para o paciente que está desidratado ou que desidrata. Se tem um paciente que ele tem um balanço hídrico, ou seja, ele é capaz de se manter hidratado, né, com a ração pastosa, bebendo água, ele não tem perdas em vômito ou diarreia, é um paciente que muitas vezes ele talvez não vá se beneficiar de fluidoterapia. Inclusive, eu pego, não são raros os relatos, né, de colegas que falam assim, internei um cachorrinho aqui com 4 de creatinina, comecei a fazer um monte de soro nele, a creatinina subiu para 7, o que eu fiz de errado? Você fez fluidoterapia, ou seja, o excesso de fluido ele é tão deletério para funcional, ele faz tão mal para funcional quanto a falta, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Muitas vezes fica na nossa cabeça que doença renal crônica, soro, e a gente muitas vezes está prejudicando o paciente, agravando uma doença, né, para um paciente que talvez não se beneficie com isso. Então nós temos 2 quadros muito importantes. É muito importante manter o paciente hidratado para nós tentarmos prevenir essa doença renal, né? Isso vai ajudar a fazer a prevenção, mas durante o tratamento, a fluidoterapia, essa hidratação, ela tem que ser feita com muito critério para não piorar a situação. Para a gente não hiperidratar, ou seja, tu não hidratar ele demais, né? E aí tu acaba piorando a condição da função do rim. Isso é muito, muito importante. Entrando na parte alimentar, né? Quais os alimentos, plantas e medicamentos que podem causar problemas renais? A gente tem produtos que podem causar malefícios nesse caso? Tem, tá? Tem 2 que estão bem discutidos, né? E hoje entraram no rol das principais toxinas substâncias nefrotóxicas, tá? Que é a uva e a passa, e as passas de uva, né, por causa dos cães. Não é todo cão
que ingere uva ou passa, que vai desenvolver falência renal, mas a gente tem uma incidência relativamente alta, em torno de 60% dos cães, comendo quantidades não muito grandes, como 2 gramas por quilo de uva, já poderia ser o suficiente para ele desenvolver o quadro. Para os felinos, né, a gente tem o lírio, né, que é com uma toxina importante. Ele é uma planta que ele tem um potencial nefrotóxico muito grande e, infelizmente, com alta taxa de mortalidade entre os gatos, tá, que ingerem o lírio, tá? Esse lírio seria aquele lírio de jardim, a florzinha branca. Não, tem o lírio da paz, ele tem outras propriedades tóxicas. Ok. Tá? Ele é aquele que... Esse lírio tem um monte de cores diferentes. Ah, entendi. Tá? Uma outra coisa são plantas com excesso de oxalato. Dá um exemplo que virou moda na nefrologia humana e agora a gente está vendo na medicina veterinária, tá? Por exemplo, é a carambola. Né? Tem relatos de pessoas que tomaram suco de carambola e o rim para de funcionar quase que imediatamente, ou seja, mas é um tipo especial que tem excesso de oxalato. Tá? Então, alimentos que tenham uma concentração muito grande de oxalato, eles têm o potencial de também causar falência renal no paciente. Ok. Falando sobre a hemodiálise. A hemodiálise é o primeiro tratamento que as pessoas, né, também falando de senso comum, né, no sentido de que a pessoa pensa, eu tenho uma doença renal crônica, ou um parente meu teve doença renal crônica, tinha um problema renal, e realizou a hemodiálise, né, para tratamento, fazia o uso da hemodiálise. A hemodiálise, ela é uma realidade para pequenos animais? Ela é passível de ser feita? É uma técnica hoje, ela é bem difundida na medicina veterinária, ela vem crescendo, ganhando força na medicina veterinária, tá? Eu acho que ela né, temos um centro em Porto Alegre, né, de hemodiálise para fazer. Ela tem algumas limitações na medicina veterinária. Primeiro é o peso dos nossos pacientes, tá? Então a gente tem que ter um peso mínimo, tá? Dependendo da máquina, em torno de 4, 5 quilos, né? Pacientes menores do que isso muitas vezes não conseguem, né? Acho que uma casuística hoje tem aumentado muito, né, de felinos e cães de pequeno porte. Muitas vezes o pessoal chega com a ideia de que eu vou conseguir pôr meu gato ou meu cão na hemodiálise. Não, a gente tem essa limitação do tamanho, tá? Outra limitação, tá? E aí é uma limitação... que seria a implantação do catéter, a manutenção de um catéter permanente para esse paciente, que seria um fator complicado. Numa pessoa já é complicado manter, imagina num cão que aí começa a melhorar, quer brincar, tá com o catéter aqui, o cachorro morde o pescocinho dele, quando ele arranca um catéter venoso central dele que está implantado de forma permanente. Tá? Então a hemodiálise ela acaba tendo umas indicações mais específicas para os quadros agudos ou para os pacientes crônicos que estão passando por algum processo de agudização, ou seja, ele tem alguma doença externa ao rim, ou até o fato de ele já tem doença renal e vai lá e come uva, ou o gato vai lá e come lírio, alguma coisa dessa que agudiza a doença, que estava quietinha, estava calminha, são pacientes que a gente põe ele na diálise e aí a gente consegue uma resposta para quê? Para fazer ele voltar ao estágio de doença que ele estava anteriormente e aí a partir daí a gente mantém a terapia conservativa de uma forma mais tranquila. Ok. Então são coisas bem específicas, né, que nós vamos ter. Agora, pessoal, nós temos algumas perguntas que foram enviadas por pessoas que nos seguem nas redes sociais, nas mídias, né? E são perguntas que nós vamos fazer então para o Dr. Alexandre, tá? A Márcia Buzzi mandou a pergunta através do Facebook, né? Quais seriam os sintomas das doenças renais? A gente pode, já foi falado anteriormente nas perguntas que nós havíamos definido, mas a gente pode dar uma relembrada, né? Então vamos lá. A gente tem os pacientes que têm os sinais mais precoces, tá? Ingestão excessiva de água, produção excessiva de urina, começa com emagrecimento progressivo, perda de massa magra, tá? E pode ter uns vômitos esporádicos e talvez doença periodontal recidivante, tá? À medida que a doença vai evoluindo, a gente começa a ter perda de apetite, ulcerações em boca, tá? Vômito, diarreia
e desidratação excessiva. Tá? Tem alguns outros sinais que não são tão comuns, mas podem estar relacionados, né, a as complicações das doenças renais, como por exemplo, cegueira súbita, por causa de hipertensão, ele tem descolamento de retina, hemorragia retiniana, uma retinopatia, né, hipertensiva, né, que também pode acontecer, tá? Mas esses seriam alguns outros sinais que também poderiam aparecer. Ok. Nós temos uma pergunta também da Simone Leite, que mandou através do Facebook, né? Existe somente uma predisposição genética ou a má alimentação também é um fator para o surgimento da doença? Uma pergunta que também nós já respondemos, mas vamos reforçar, é sempre importante. Tá. Bom, predisposição genética, existem algumas doenças reconhecidamente de fundo genético, né? A displasia renal, a doença renal policística. Tá? A gente sabe que os cães têm uma predisposição genética, cães a desenvolverem da fibrose, nefrite intersticial crônica, né? Doenças senis, eles têm uma predisposição genética, então a gente tem que procurar dentro da família dele. Uma pergunta que eu sempre faço para os cães idosos, né? Tu conhece os pais, os avós dele? Alguém morreu de doença renal? Os irmãos? Né? Uma pergunta que a gente tem que fazer, tá? Então existe uma predisposição genética. No gato, essa predisposição para a fibrose dupla intersticial, para essa doença senil deles, ela não existe, tá? Em relação à alimentação, aquilo que a gente comentou, né? A alimentação, como a doença renal ela é um quadro multifatorial, ela tem vários fatores que vão culminar com a doença, tá? É muito difícil a gente culpar só um, dizer, ele está desenvolvendo isso porque ele está comendo mal, porque ele está uma ração ruim. Não, ela é um fator que pode contribuir, tá? Mas a gente culpar a ração por isso, sozinho a gente não consegue. Tá? Ok. E a nossa seguidora Ruth Rejane, ela mandou a pergunta no post do Instagram. Tá? Ela tem uma labradora e ela sofre de perda de potássio. Ela come comida para doença renal. Isto é o que mantém ela. Por quanto tempo posso dar essa alimentação? Bom, acho que para entender, né, o que está acontecendo com o cachorro dela, primeiro precisaria saber por onde está tendo essa perda de potássio. Né? A perda de potássio ela é muito comum no gato com doença renal crônica. O cão com doença renal crônica, ele não é uma alteração comum, não é uma alteração frequente. Tá? Então, talvez não seja de origem renal, e se não for de origem renal, né, eu teria que avaliar qual é o benefício que a ração renal está fazendo para esse paciente. Né, se ele já tem um histórico de doença renal, né, porque a ração renal é uma alimentação que o paciente, como a doença renal, ela é uma doença crônica progressiva que não tem cura, a ração renal, uma vez que o paciente entra, provavelmente a gente espera que ele vai comer para o resto da vida. Tá? E não teria problema o animal comer essa ração para o resto da vida. Tá? Tem que ver se essa é a ração mais indicada para a situação desse paciente. Certo. Nessa situação dela, então, seria muito importante ela passar por uma avaliação, né, para a gente verificar o que está causando esse tipo de alteração e direcionar, né? Nós temos alguma pergunta da plateia? Eu não sabia, né, antes que depois que o animalzinho fica doente renal uma vez, que teria que continuar, né, dando aquela atenção necessária, né, para ele ficar assim, com o controle, né, da saúde, né, teria que ter um controle constante, né, dali para frente, né, o animal. Bom, quando a gente fala, né, da doença renal, ela tem uma característica progressiva e que infelizmente ela não tem cura. A doença renal a gente não consegue curar um paciente da doença renal, mas a gente consegue controlar, tá? Então a gente tem que ir reconhecendo todos os fatores de progressão que essa doença tem. Por exemplo, aquele cálculozinho que está lá no rim desceu, tem uma infecção urinária, a pressão subiu, está perdendo proteína na urina, ficou anêmico. Então a gente tem que ir reconhecendo esses fatores de forma precoce para a gente antecipar o tratamento e impedir que a doença ela vá progredindo, porque o normal da doença renal, se a gente não fizer nada, ela vai progredir e o paciente, infelizmente, vai acabar morrendo disso. Tá? Nosso objetivo é fazer com que essa doença tenha progressão
mais lenta possível, que a gente consiga dar maior sobrevida para o paciente, mas principalmente com qualidade de vida. Isso é o mais importante, que ele viva bastante e viva bem com a gente, né? Então isso que a gente precisa ficar, por isso que as avaliações, o acompanhamento periódico de um paciente, a realização dos exames periódicos, ela é importante para a gente sempre estar um passo à frente da doença. Porque se a gente conseguir ficar um passo à frente da doença, a gente sempre vai estar preparado para aquela complicação e a gente vai conseguir tratar o paciente, socorrer o paciente ou antecipar o problema antes que ele se torne grave demais, né? Porque aí, se ele se tornar grave demais, talvez seja tarde demais para a gente conseguir socorrer e salvar a vida dele, né? Então, por isso que é importante esse acompanhamento para a gente estar sempre acompanhando e controlando muito bem a doença deles, para impedir que a doença tenha uma progressão. Sim, tem que ter um controle permanente, né? Não pode deixar de fazer esse controle. Exatamente. E com o avanço da medicina veterinária que nós estamos tendo nesses últimos tempos, nos últimos anos, os pacientes eles têm vivido mais. E cada vez mais eles têm desenvolvido doenças de caráter crônico, né? Se a gente fosse pensar 15, 20 anos atrás, muitas vezes o animal ele adoecia e o tutor nem tomava consciência disso e acabava morrendo. E hoje em dia não, a gente consegue fazer uma detecção precoce dessas doenças, né? Pensando na doença renal, que é o nosso assunto hoje, mas pensando nas doenças crônicas como um todo. E dessa maneira a gente consegue direcionar trazendo exatamente isso que o Alexandre falou, que é qualidade de vida e aumento do tempo de vida, aumento da sobrevida. Alexandre, vou deixar algumas últimas palavras contigo. Foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Obrigado. Queria agradecer essa iniciativa aqui da Pet Center Canoas, agradecer também a Rios que está aqui nos ajudando nesse evento, tá? Eu acho que essa conversa é extremamente importante porque em março é o mês que a gente celebra a conscientização na prevenção, no diagnóstico e no tratamento da doença renal crônica. Eu acho que isso que o Guilherme falou é extremamente importante. A doença renal crônica é uma doença extremamente comum, né, na rotina da clínica de pequenos animais. É uma doença que infelizmente tem uma taxa de mortalidade muito alta, que diminui muito a qualidade de vida dos pacientes. Então a gente tem que estar sempre pensando na frente da doença, a gente tem que estar antecipando a doença para a gente sempre conseguir o melhor resultado possível. Porque um diagnóstico precoce, mais importante até que um diagnóstico precoce, um diagnóstico correto do tipo de doença renal que o paciente tem, né? E um tratamento adequado e um tratamento acaba sendo um tratamento personalizado para aquele paciente, porque a doença não é igual em todos os gatos, a doença não é igual em todos os cães. Isso que vai garantir um sucesso maior para a gente, tá? Então acho que esse mês a gente tem que realmente conversar sobre a doença renal crônica, se conscientizar da prevenção, né, do diagnóstico precoce, para que a gente tenha um resultado melhor aí no resto do ano, né, com os nossos pacientes. Ok, então. Agradeço muito a presença de todos, pessoal. Foi um prazer tê-los aqui conosco. Ah, é verdade, quem fez pergunta ganha prêmio, foi através do patrocínio da Rios, inclusive, né, que nós temos vamos fazer o sorteio aqui de quantas cestas? 2 cestas? Ok, então pode levantar aqui e passar comigo, por favor, que nós temos um presente para a senhora. Ai, eu? Ó.